Museu Miss, ou Palácio dos Azulejos, como preferir, um exemplar da arquitetura neoclássica, famoso pelas fachadas de azulejo portugueses, o museu abriga grandes acervos e histórias por cada sala em que passamos. A antiga residência do Barão de Itatiba já serviu como sede de várias outras instituições antes de se tornar um museu, dedicada à preservação e à divulgação da memória audiovisual e da cultura local. Hoje se encontra de forma precária e vazia. O público do MIS tem as suas características que se mantém, né? Costuma ser um pessoal crítico, que gosta de arte, que gosta de cinema, que tem afeto à questão da memória. Então são marcas presentes nas pessoas que se encantam com isso de alguma maneira, né? Mas tem também uma diversidade interessante, porque tem gente que faz isso a partir do cinema, tem gente que faz isso a partir da fotografia, ou com a experiência de vir e curtir, né? Tem gente que vem aqui no museu, senta ali, lê livro e não interage nem com a gente, assim, e tudo bem, faz parte do usar o museu, né? O que a gente andou percebendo nos cineclubes esses dias, acho que é um dado interessante, é que o nosso público começou a envelhecer um pouco, principalmente depois da pandemia, né? As curadorias traziam filmes que atendiam a uma idade mais velha e a gente percebeu isso, falou assim, a gente está envelhecendo o público, né? É um público fiel, poderia ser mais abrangente, né? Também a questão do centro da cidade atrapalha um pouco, né? Por medo, por falta de estacionamento, então assim, mas ele é muito fiel, né? As sessões de cinema dos cineclubistas são sempre um público que está ali toda a sessão. O museu ele tem 4 acervos principais, né? É uma biblioteca, que na verdade é uma coleção de livros, porque não tem um bibliotecário, não tem uma forma sistematizada de pesquisa, mas a gente tem uma coleção de livros interessantes sobre cinema, sobre audiovisual. A gente tem a parte do audiovisual, do cinema, que inclui o cineclube e um acervo filmográfico interessante da cidade, histórico. A área da fotografia e a área da exibição permanente, né? A gente tem uma exibição que fica permanente, existe a exibição permanente, existe as exibições que são temporárias, que são projetos de arte, projetos de memória, que passam pelo museu e ficam girando. Esses são os 4 principais ações do MIS hoje, né? O maior desafio é estrutural mesmo, de ter um espaço adequado para conservar os seus acervos, né? Também para colocá-lo em exposição. Eu acho que esse é o maior desafio. E também a questão de profissionais capacitados, habilitados na área de museologia. Tem as visitas, né? Então a gente recebe muita escola com criança para visitar o nosso acervo que está exposto. É muito legal essa experiência, tem sempre um guia que vai orientando essas crianças e contando a história do museu. E tem também uma outra coisa que é muito interessante aqui no MIS, que é o cineclubismo, né? É uma atividade que a gente preserva desde que a gente começou. E é uma atividade interessante, a gente participa da museologia na perspectiva da museologia social, né? É uma episteme museal, é uma forma de entender o que é ser um museu, né? Então a gente acredita que não é o museu, a instituição que propõe o que vai ser exibido. São as pessoas que frequentam o museu, que se organizam em coletivos e escolhem, fazem a curadoria desses filmes e exibem, aí a gente se organiza quando vai ser a exibição, como que vai exibir, quem vai estar aqui junto para... E sempre depois que exibe, Cineclube tem debate sobre o filme, né? E aí também a gente passa desde filme que não é de circuito comercial até filme blockbuster norte-americano, indiano. O Palácio dos Azulejos, se eu não me engano, foi um dos primeiros prédios em Campinas que foi tombado pelo Condefat e pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Federal, né? Histórico Federal. E o Condefat é do Estado. Depois, final dos anos 80, 88, foi criado o Condepac, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. Então, ele foi um dos primeiros prédios de Campinas a ter tripla tombamento. Tombamento federal, tombamento estadual, tombamento municipal. Tem essa relevância até pela diversas características do prédio. Eu quero lembrar que esse prédio, por muito pouco, ele não foi demolido final dos anos 60. Havia, na época, final dos anos 50, anos 60, uma gana enorme por derrubar prédios antigos, que era assim, a defesa da modernidade. Então, Campinas abriu
as avenidas Francisco Glicério, Campos Sales, demoliu a Igreja do Rosário, demoliu diversos prédios históricos, prédios importantes que haviam na cidade, demoliu o Teatro Municipal, maravilhoso, atrás da Catedral, e tinha um interesse de demolir esse prédio quando a prefeitura deixou de utilizá-lo e foi transferida para o Palácio do Jequitibás, e houve o interesse de demolir o prédio, o Palácio dos Azulejos, para transformar num estacionamento. A grande reforma mesmo foi o restauro, né, porque é um prédio histórico, tombado nas 3 instâncias, foi em 2004. Desde então são feitas reformas pontuais. E a intenção do Toninho era transformar aquela quadra toda numa grande quadra cultural. Aí a ideia dele era restaurar completamente o Palácio dos Azulejos, demolir os prédios do fundo, aquele prédio do fundo onde hoje está o cinema, que foi um anexo que foi construído ao prédio, demolir os prédios onde hoje é o Corpo de Bombeiros e o restante da quadra, onde depois foi construído o prédio da Guarda Municipal. E o Toninho foi atrás do arquiteto Oscar Niemeyer e fez um projeto, um estudo de um teatro para pôr naquela quadra. Então era para, se o Toninho não tivesse sido assassinado, até ele foi morto numa segunda-feira, na quinta-feira ele tinha reunião com o Oscar Niemeyer para dar andamento no projeto do teatro que ele queria construir naquela quadra. Então teria tido um desenvolvimento enorme, não só o restauro do prédio do Palácio dos Azulejos, mas toda a requalificação e melhoria do próprio MIS, do próprio Museu da Imagem e do Som, que hoje utiliza o edifício. Olha, o processo de pandemia foi traumático, acho que foi para todo mundo, né? Para o museu foi bastante, porque a gente gostava de estar no museu, de conviver, de se abraçar, de conversar de perto um com o outro. A pandemia afastou a gente, né? E a volta foi difícil de recuperar isso aí. A gente estava desconfiado, com medo, apesar da saudade. Então a gente teve um impacto grande. Assim, eu acredito que uma geração ficou sem vivenciar o museu, né? Mas isso está mudando. Então o que a gente tem feito é tentar atender essas expectativas, né? De ter uma programação diversa, que as pessoas que passem por aqui se identifiquem com isso. E acho que é uma das possibilidades. A gente não sente saudade do que não conhece, né? Parece óbvio, né? Mas o fato da gente ter ficado um tempo sem exibir para as pessoas fez com que uma geração não acessasse ao museu. Então, quem acessava, depois que voltou, manteve uma programação que atendia aos seus interesses. E tudo bem, não é uma questão isso, né? Mas o fato é que esse gap, né, esse tempo sem renovação, fez com que uma geração ficasse mais afastada um pouco do museu. Ele fez a história de Campinas e ele guarda essa história.